Voltando com a nossa aula de História, hoje a gente vai ver um pouco sobre, a gente ainda está vendo a formação dos Estados Nacionais, a gente já viu Portugal e Espanha, agora a gente vai entrar um pouco em França e Inglaterra. Porém, para a gente dar continuidade a esse assunto, ver como acontece esse processo, é preciso que a gente veja um pouco sobre a Guerra dos 100 Anos, que é essa guerra entre esses dois reinos, aí vocês estão vendo as bandeiras aí embaixo, do Reino Unido e da França, que foi esse evento aí que durou mais de 100 anos, que é fundamental para que a gente possa entender como se formou esses estados nacionais que são Portugal, França e Inglaterra. De início, para a gente compreender esse processo, é imprescindível que a gente veja qual foi o problema. Sempre que existe uma questão de conflito entre dois países, a gente vai achar aí questões políticas, questões econômicas ao redor desse conflito. Nesse caso, o primeiro ponto que a gente vai analisar é a questão da sucessão ao trono. Como a gente sempre discute muito isso, quando se é um soberano, quando se tem um cargo hereditário, ou seja, que passa de pai para filho, é preciso que haja, nesse caso específico, filhos de herdeiros reais, de monarquia, é preciso que hajam filhos homens para estar cumprindo esse cargo. O rei Luís IV da França, ele faleceu e ele não tinha herdeiros homens para pegar o cargo, para se tornar o novo rei. Então, ele morreu e o trono aí ficou vago, O herdeiro mais próximo dele era o Eduardo III, que era o rei da Inglaterra. Ou seja, seria um soberano aí que ia acoplar esses dois territórios, enormes, a França e a Inglaterra. Contudo, existia um francês, que era primo, o Philippe de Valois, que era primo do Carlos IV, que é o rei que morreu, que ele acreditava que o trono deveria ser dele, porque ele tinha esse parentesco. E tanto os franceses, a corte e a parte nobre, que era aquele que decidia de fato as coisas, eles acreditavam que o rei deveria ser um rei francês. O Carlos IV é essa imagem que vocês estão vendo aí, que é predominantemente azul, que ele está segurando uma espécie de cajado. O Eduardo III é essa imagem que vocês estão tendo, que está do lado, o cara que está com as mãos seguradas postas uma em cima da outra. E o Philippe de Valois, que se coroa rei após a morte do Carlos IV. O Philippe de Valois, ele vai ser chamado aí de Filipe VI, o sexto de seu nome, a ocupar o trono francês. Então esse é o grande problema aí inicial da Guerra dos 100 Anos. A gente vai ter um rei que morre, não deixa herdeiro, e que vem aí dois parentes para tentar entrar na sucessão desse trono. Isso é claro que acontece devido a problemas econômicos, de interesse econômico, interesse em território. Tudo isso vai gerar esse conflito. Então, o que foi o estopim? Além dessa questão da sucessão, teve aí uma invasão do Filipe VI, prestem atenção a isso, viu? Vocês estão vendo o mapa aqui embaixo, que esse mapa é o da França. Essa parte do mapa que está em vermelho, pertencente à França, era ocupada por alguns nobres, alguns cavalheiros que eram da Inglaterra. Eles eram basicamente que comandavam esse território. Embora eles fossem britânicos, embora eles fossem ingleses, mas eles moravam aí nessa região, na França. O Filipe VI, que esse soberano que entrou aí após a morte do Carlos IV, ele invadiu esse território e tomou para si, de novo, para o reino da França, essa localidade, que embora ficasse ali, mas estava sob domínio dos ingleses. Então, esse aí foi o grande estopim, foi o grande início
da guerra aí, dessa guerra que duraria mais de 100 anos. Essa guerra dos 100 anos a gente vai dividir hoje para tentar ficar mais organizado para vocês em 3 fases. Uma coisa que eu esqueci de comentar, essa guerra, embora a gente tenha essa duração, né, de mais de 100 anos, mas ela foi uma guerra que ela não foi uma guerra constante, ou seja, direto em combate. As pessoas combatiam, passavam gerações, né, e essas guerras, e esse conflito, esse embate entre os franceses e os britânicos iam horas mais forte, horas com mais potencial, horas com menos, né? Então, a gente vai ter a primeira fase, que é de 1337 a 1364, que a gente vai ter essencialmente vitórias da Inglaterra. Ou seja, uma fase de vitórias do Eduardo III, né? Aqui, voltou. Tá. Voltou não. Que vai ser essencialmente de vitórias apenas da Inglaterra, né? A Inglaterra aí tomou territórios, como vocês estão vendo nesse mapa do lado. A Inglaterra é essa ilhota, né, que está mais acima. E a França, essa parte aí que estaria com esse círculo amarelo. Essas terras que estão dentro desse círculo amarelo, né, foram quase todas tomadas pela Inglaterra, né? Eles tomaram o Canal da Mancha, como vocês estão vendo no tópico aí no slide. O Canal da Mancha é essa corrente de água aí, essa parcela do mar que está entre a ilha e o continente. E tanto essa parte do mar ficou toda sob domínio dos ingleses, quanto esses territórios aí que estavam no continente também ficaram sob os domínios dos ingleses. E por que isso é importante? Por que esses territórios são tão valiosos? Porque esses territórios, eles eram muito ricos, que é a região de Flandres, né? Era muito rica em produção de tecido. E era uma coisa que a Inglaterra vendia muito, exportava muito, produzia muito. E pegando essa parte para eles ficariam bem mais estáveis economicamente, né? Então, nesse processo aí, nessa fase da guerra, a gente vai ter também a peste negra, né, que acaba interrompendo a guerra total, né? A Europa estava lidando com outra situação, outra questão, não tinha como esses dois países não tinham como estar em combate, né? Até porque 1/3 da população europeia toda tinha padecido, né? A gente tinha morrido dessa doença. Então, nesse ano aí de 1964, onde as vitórias foram essencialmente da Inglaterra, guardem isso, do Eduardo III, se acaba essa primeira fase aí, né? A segunda fase, que é de 1364 a 1380, a gente tem aí outras vitórias da França, né? Que você vai ver aí o João II preso. O João II é esse rapaz aí que tá, esse busto que tem aí, que vocês estão vendo na imagem, no slide. Esse João II, ele era o rei francês, Carlos VI, ai meu Deus, esqueci o nome, Filipe VI, né? Ele acaba morrendo, né, de velhice mesmo. Ele deixa esse filho, João II, no governo, mas esse filho acaba sendo preso pelos ingleses, ou seja, o rei foi preso pelos ingleses. Então, o Carlos V assume o poder, que é o filho do João II. Eu sei que é muito nome, às vezes até eu me atrapalho, mas vamos tentar pontuar direitinho. Então, esse Carlos V, ele é bem mais esperto do que o pai dele em relação à administração pública e exército, né? Ele começa a fazer sérias ofensivas contra os ingleses, incluindo, a mais importante dela foi contra o reino de Castela. Vocês lembram que a gente estudou Castela e Portugal, que ainda não era a Espanha, né? Ainda viria a ser a Espanha. Então, eles começaram a fazer investidas contra Castela, porque Castela era apoiada por os britânicos, né? Então, essa segunda fase dessa Guerra dos 100 Anos,
a França já dá uma recuperada, né? Ela já dá, embora ela estivesse perdendo até aí, principalmente até com o rei preso, né? Com o rei sob cativeiro, ela começa a dar alguns sinais de reabilitação. A terceira fase, que é de 1380 a 1453, a gente vai ter aí os dois países passando por problemas internos. Tanto a França quanto a Inglaterra estavam aí tendo problemas de sucessão, ou seja, os países estavam com problemas de nomear herdeiros, né? Tanto a Inglaterra quanto a França estavam sofrendo esses problemas, porém a França ela levou a melhor nisso aí. Por quê? Porque os problemas internos que estavam acontecendo na Inglaterra eram mais graves. Eles tiveram que acabar recuando um pouco. Então o Henrique V, outro rei, lembrando que essa guerra durou 100 anos, então vários reis passaram aí por esses tronos. O rei Henrique V da França, ele consegue reconquistar, sabe aqueles territórios que eu disse que a Inglaterra pegou de início? Aqueles territórios que eles produziam bastante tecido, essas coisas? Então, a França conseguiu reconquistar esses territórios da Inglaterra, né? Que a Inglaterra tinha tomado. E nesses episódios aí a gente vai aparecer um importante personagem da história francesa, que é a Joana d'Arc. Então, Joana d'Arc, ela é uma santa, né? Assim, hoje ela é considerada uma santa da igreja. Considerada não, foi canonizada como uma santa na Igreja Católica, né? Só que quem foi Joana d'Arc, né? Segundo a gente tem de registro histórico sobre o período da Guerra dos 100 Anos, nessa terceira fase, nessa fase final da guerra, né? A Joana d'Arc, ela afirmava que ela ouvia vozes, né, na cabeça dela, de Santa Catarina, do Arcanjo Miguel e de Santa Margarida. Segundo a Joana d'Arc, o grande problema do rei da França, né, é que ele não havia sido coroado ainda, né? Por isso o problema dele ter tanto problema, né, que a gente para governar. Porque assim, pausa. A gente sabe que para um rei ser coroado naquele período era uma grande cerimônia e providenciada pela Igreja Católica. A Igreja Católica era quem fazia toda aquela cerimônia, aquele evento que fazia com que as pessoas vissem aquele rei sendo coroado, né? Era quase uma união entre o político e o divino, né? Então, a Joana d'Arc veio dizer que o grande problema dela é que ela que ele não tinha sido coroado. E por que ele não tinha sido coroado? Lembrando que, como eu falei, né, uma guerra de 100 anos, morreu vários reis, outros sucederam. Então, por que é que o rei Carlos VII não tinha sido coroado? Porque essa catedral que vocês estão vendo aí embaixo, do vídeo, no slide, é a Catedral de Reims. E era costume, a tradição francesa, é que todos os reis fossem coroados nessa catedral. Porém, ela estava sob domínio dos franceses, dos ingleses. Ou seja, a região que essa catedral ficava, o rei atual da França não tinha acesso a ela, porque os britânicos, os ingleses, tinham tomado de conta, né? ênfase, viu? Quando eu estou falando ingleses e estou falando britânicos, são as mesmas pessoas. O reino lá os ingleses eram conhecidos como Império Britânico, né? O reino inglês era conhecido como Império Britânico. Então, quando ela foi levada ao rei, né, para falar com ele, que ela insistiu muito e tentava a todo custo falar com o rei, ela foi ridicularizada, né? Disseram que ela era louca, que ela estava ouvindo essas vozes, não eram algo divino, né? Então fizeram um teste com ela, colocaram ela numa sala com vários e vários nobres, todos bem vestidos, né? E colocaram lá o rei no meio de um desses, né? Com roupa comum, de um nobre comum. Porque, pessoal, naquela época não era como hoje, que a gente sabe quem é o prefeito, sabe quem é o presidente, sabe quem é o governador, que a gente tem acesso à foto.
A população comum, como era o caso de Joana d'Arc, não conhecia o rosto do rei. Às vezes conhecia por alguma pintura, mas isso ficava dentro dos palácios, não ficava exposto a público, né? Você via o rei em pequenas aparições na rua, coisa do tipo. Quando a Joana d'Arc ela entrou nessa sala com todos esses homens, ela foi lá e se ajoelhou diante do rei, né? Então demonstrava que ela tinha esse conhecimento, né? Então a Joana d'Arc ela recebeu roupa, cavalo, né? E essa armadura que vocês estão vendo aí embaixo, provavelmente do outro lado, talvez do lado. E quando ela recebeu todo esse material, porque em respeito ao que ela tinha conseguido movimentar das tropas francesas, ela foi para o combate também, e ela foi uma injeção de ânimo, ela movimentava de fato as tropas. Em 1530 ela foi capturada, né, pelos britânicos, que jogaram ela na fogueira, né, afirmando que ela era uma bruxa, que ouvia vozes, que as vozes que ela ouvia não eram algo cristão, né? Então ela foi incendiada pela Igreja Católica, lembrando sempre disso, ela foi incendiada pela própria Igreja Católica, que mandou incendiá-la como se ela fosse uma feiticeira ou coisa desse tipo. E em 1920, séculos e séculos depois, já no século passado, né? A gente está no século 21, isso foi 1920 já foi no século 20. Ela foi canonizada, né? Ela recebeu uma espécie de perdão e de desculpa e tal, e foi canonizada como uma santa da Igreja Católica. Então a gente vai para a conclusão dessa Guerra dos 100 Anos, né? Basicamente a gente tem como consenso que a França venceu essa guerra, embora não se tenha tido tanta diferença entre território a quem pertence o quê, porque a Inglaterra tinha conquistado os territórios franceses. Então esses territórios que a França ganhou, né, ela praticamente pegou de volta. Então o mapa não ficou tão... Não houve uma grande modificação, né? É claro que tem essa ideia de superioridade, até porque se ganhou a guerra e tal, mas fato é que a vitória foi dos franceses. Nesse sentido, quais seriam as consequências dessa guerra? Esses povos, tanto os franceses quanto os ingleses, eles se unificaram no sentido de que não unificou um com o outro, mas cada nação. Como a gente sempre vem batendo na tecla, as pessoas não tinham uma noção de que pertenciam a um lugar. Essa ideia de guerra, de um inimigo estrangeiro, acabou unificando mais as pessoas em um sentimento coletivo, né? Vocês estudaram aí, pesquisaram, responderam a atividade falando sobre o conceito de nação. E a gente sabe que tem aí o que? Um elemento cultural comum. Ou seja, é como se eles dissessem, como se acreditasse ali que essas pessoas pertencem ao mesmo local porque elas têm as mesmas vivências, a mesma cultura. Então, esse sentimento de nacionalismo, tanto na França quanto na Inglaterra, foram fortalecidos por essa guerra. Através dela, cada nação, de cada reino desse, na verdade, começou a juntar um exército, né? Um exército nacional, que a gente estudou no feudalismo, que cada senhor feudal tinha o seu próprio exército particular, e isso enfraquecia o poder do rei. Depois da Guerra dos 100 Anos, eles começaram a perceber que isso não era viável. Era preciso que aquele país, aquele reino, tivesse um exército a serviço do governo, do Estado, do rei. Então, isso ajudou muito nessa mudança que a gente tem da Idade Média, né, desse sistema feudal servil, para um sistema de estados nacionais, como a gente vai ter na modernidade. Tiveram aí crises econômicas terríveis na Europa, na França e na Inglaterra, né, por causa dessa guerra. E quem ajudou a passar por essa crise, a comercializar, a manter a economia caminhando, foi a burguesia, que acaba aí sendo a grande classe social que acaba emergindo, que acaba ganhando poder. Como a gente já vem estudando isso, a gente já vem falando, né, que a classe burguesa é quem vai dar apoio aos reis, a classe burguesa é que vai ganhar aí com esse surgimento das cidades. Então, a classe burguesa aí é quem vai ser
a grande classe social que emerge depois da Guerra dos 100 Anos. A gente vai ter também dois problemas aí, um na França e um na Inglaterra, que seriam na França a crise dos servos, que se chama Jacqueries, é um nome francês, a pronúncia não saiu correta, mas vocês estão vendo aí o penúltimo tópico, que eram aí revolta dos servos que não queriam mais trabalhar no campo, né? Eles começam a se revoltar contra o sistema feudal. Então, a partir disso, aí a França vai começar a ter modificações internas, né? Até não só no sistema de produção, né? Que a gente vai ter o aparecimento das cidades com maior vigor, mas também na própria estrutura da sociedade, né? De como as pessoas se portam, as pessoas se veem, com a classificação, as categorias que cada classe estão colocadas. E dentro da Inglaterra a gente vai ter um problema de sucessão de tronos, ou seja, problema de quem será a próxima família, a próxima dinastia, o próximo rei. Mas a gente vai ver isso na próxima aula, que a gente vai falar da Guerra das Rosas.